Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James e hoje vamos falar sobre a vitória do Brasil contra a equipe do Croácia. Papo de craque com James. 3-1 com grandes atuações do Endrick, né? Com gols do Danilo, Igor, Thiago e Martinelli. Brasil vence por 3-1 contra a equipe do Croácia, que foi nosso último carrasco da última Copa do Mundo. Vamos falar da escalação primeiramente. O Brasil entrou com Bento, Ibanes, Marquinho, Léo Pereira, Douglas Santos, Danilo, Casemiro, Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro, Vinícius Júnior. A equipe do Croácia entra com Livakovic, Perisic, Kaletkar, Vuskovic, Sustalos, Stanic, Kramaric, Modric, Suksic, Baturina e Budimir, certo? Bom, primeiro eu vou responder as perguntas. Duas perguntas aqui. Fala do Rianzin CRF7. James, você viu a grande jogada do Vinícius Júnior? Se fosse Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, você estaria puxando o saco dele. Bom, primeiramente, Rianzin CRF7. Realmente o Vinícius Júnior jogou um grande jogo. Que se espera dele pelo que ele faz no Real Madrid. Mas os outros jogadores que você citou, né, eles fazem esse jogada toda hora, né? Vinícius Júnior só fez esse lance, né, uma vez durante o jogo. Os outros fazem todo momento, certo? Aqui é Carlos Ivo. Bob é titular para a seleção brasileira já? Vem provando isso há muito tempo. O Endrick, né, que os caras chamam de Bob, apelido do Endrick. Sim, vem provando há muito tempo. Bom, a seleção brasileira, ele começa depois que posicionava no ataque, ele perdia pressão pós-perda, né? Perde, pressiona, que vocês gostam de falar. O Brasil, ele não consegue muito bem encaixar muito a marcação da saída de bola do Croácia. Primeiros minutos eu vi que faltava muito isso, né, de pressão pós-perda, né? E o Brasil tentou muito em vencer a primeira linha, né? Ou seja, a Croácia, ela consegue vencer a primeira linha da marcação do Brasil através do 2-6-4 do posicionamento do Brasil que tem. Então o Brasil tinha dificuldade em encaixe e com Casemiro e Danilo, né, ele abre espaço para achar essas movimentações do meio campo. A gente sabe que a seleção brasileira do Ancelotti, que ele bem fala na coletiva, que os melhores que o Brasil foram campeões, 94, 2002, era de uma defesa mais sólida e aposta talento nos ataques, né? O Brasil de 94 do Parreira, que foi esculachado por maioria, era de uma seleção extremamente uma defesa mais sólida e depois apostavam nos talentos individuais do Romário e do Bebeto, né? Em 2002, o Felipão, ele escala com 3 zagueiros, com o Roque Júnior e companhia, né? E ele tentava apostar nas qualidades dos seus ataques, que era Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo e companhia. Então, nesse caso, o que acontece é o posicionamento do Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, ele faz a função do jogo sem a bola, ele pode atacar como meia, né? E quando o jogo sem a bola, Matheus Cunha, ele fecha espaço do Vini para que o Vini tenha mais fôlego, né, para chegar no ataque, um pouco parecido com o que fazem muito no Real Madrid em algum momento com o Ancelotti, de que o Vini em 1/3 do campo que chega no gol adversário, né, no jogo, em transição rápida, né, você não marca muito para não ficar cansado e ao mesmo tempo no transição você tenha fôlego para poder chegar no linha. E o Vinícius Júnior, com a companhia do Matheus Cunha, Luiz Henrique, ele é um jogador que precisa de companhia dos laterais para puxar a marcação. Quando o Vinícius tem a bola de puxa para o dentro, alguma linha lateral pelo lado esquerdo, ele consegue puxar para dentro para quebrar essa linha de alguém
tipo um lateral, puxar a marcação do adversário, desviar foco do adversário que esteja marcando o Vini, não só olhando para o Vini, e conseguir puxar esses jogadores, né? E Matheus Cunha com o Vini fazendo a função de armador, né? O Rafinha, ele pode fazer essa função pós-lesão, né? Eu não sei quando ele volta. E Luiz Henrique muito bem de novo no começo do jogo. O Luiz Henrique, ele puxa cartão do Perisic no primeiro tempo, ele consegue jogar cartão no Vuskovic, ele consegue puxar cartão no Perisic, né? E com isso, o Brasil, ele começa muito bem nos 20 minutos do jogo, né? E o Vinícius Júnior, ele mostra de novo também que ele consegue melhorar muito em relação ao último jogo, né? E em relação ao outro ponto positivo, além de Luiz Henrique, a gente tem que falar do Danilo, né? O Danilo, ele aproxima do Casemiro e fazendo a função do que o Paulinho, que jogou no Corinthians, que jogou no Barcelona, na China, fazia em algum momento da seleção brasileira prime do Tite. E além dos seus grandes momentos no Barcelona, que é pisar muito na área, né? O Danilo é um jogador diferente do Andreio, e ele pode ser eu acho que titular é Bruno Guimarães, que faz essa função, mas outro jogador que pode fazer essa função é o Danilo, de pisar muito na área, né, de fazer elemento surpresa, de ajudar a fazer jogos direto. O que o Brasil faz? O Brasil tenta recuperar a bola e fazer uma transição rápida, né, ataque direto. E a gente vai ver isso no primeiro gol, né? O Brasil, inclusive, sofre um ataque, né? O Brasil teve uma chance de uma infiltração muito boa do Matheus Cunha, que faz papel de meia, né? Além de fazer ele é centroavante, mas pode fazer papel do meia. Dá um passe para o João Pedro. O João Pedro ainda não é aquele jogador que a gente conhece, o João Pedro do Chelsea, né? Que faz muito gols, que é importante, né? E outro elemento importante, o Croácia, ele teve uma chegada, né? E o Brasil consegue uma transição, aula de contra-ataque absurda, um passe genial, né, para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele faz uma jogada muito boa que se espera dele, ele corta os dois e ele cruza para o Danilo fazer 1-0, né? O Danilo faz 1-0 pisando na área, né, como ele gosta, e é um fator positivo dos dois jogadores do Botafogo, né? Luiz Henrique já jogou no Botafogo, e você for ver, o primeiro gol do Brasil foi extremamente de uma aula contra-ataque, uma transição rápida, em que uma velocidade do Vinícius Júnior, em que todo participa, e talvez essa é a ideia que a Ancelotti quer trazer para a seleção brasileira, e que em algum momento ele deu muito certo nas Copas do Real Madrid, em que ele vence último 2 Champions pelo Real Madrid jogando assim, né? Eu acho que o Real Madrid do 2014 era um time mais vistoso, em parte, que sim, né? E Croácia cresce muito no segundo tempo, teve várias chegadas, só que no segundo tempo a gente não pode tirar muitas conclusões, né, no jogo, porque segundo tempo ambos teve as trocas, a gente não dá para tirar uma conclusão boa no segundo tempo. O segundo tempo ambos teve 8 trocas, total 16, né? E no geral o Croácia teve mais a bola, de 55 contra 45. A minha preocupação, né, e eu não sou ninguém para questionar o maior vencedor da Champions, que é o Ancelotti, como você vai jogar assim contra equipes extremamente defensivas, em que o Brasil teve durante a fase grupo do ano passado, de enfrentar nas Copas, e principalmente no Copa 18, né, que ele enfrentou Suíça, que era uma defesa fechada, e o Brasil não conseguia fazer isso, né? O Tite em vários momentos jogava assim o que o Ancelotti tenta fazer, de uma defesa sólida e apostando numa transição rápida, que ele fazia muito no Real Madrid. O Croácia não é uma equipe que tem muita bola, mas o Croácia terminou tendo mais posse de bola que o Brasil, né? O Brasil tem jogadores extremamente rápidos, né? Como é o Luiz Henrique, como é o Vinícius Júnior, né? Entre outros jogadores, como o Ryan, que entrou no segundo tempo, no caso do Endrick, né, que ganha pontos, né? A gente pode falar do pontos positivos nesse jogo, que é o Endrick e entre outros jogadores. Então, e outro ponto negativo da seleção brasileira é o goleiro, né?
O Alisson é inquestionável o melhor goleiro dessa geração do Brasil, não tem discussão nenhuma. Talvez ele não tenha ido bem nas Copas, entre outras coisas. Ederson já não está aquele nível que ele está, e não é por acaso que ele saiu do City e acabou parando na equipe da Turquia, né? Se eu não estiver errado, Galatasaray. E o Bento não tem mostrado essa confiança, né? E eu acho que outros goleiros que a gente pode apostar é o Fábio. Esse gol do Croácia beira, né, uma insanidade do que está acontecendo, né? Esse gol do Croácia é uma coisa impressionante que acontece. O Majer, ele acaba fazendo um gol, né? Eu acho que o Marquinho vacila um pouco, né, de cortar a jogada, e a bola acabou que desviando no Danilo. E o outro ponto que a gente tem que elogiar é o Marquinhos, né? O Marquinhos, que é capitão do PSG do Luiz Henrique, que é um treinador extremamente exigente. O Marquinhos mostra o seu papel, o papel de líder, né? Nos primeiros minutos do jogo, ele tentando conversar, comunicar com companheiros, e nesse quesito o Marquinhos vai muito bem nesse cenário, né? Brasil acha um pênalti, o Endrick, de novo, o Endrick, a gente pode falar o que quiser dele. Talvez, desde a época do Dorival, né, ele vem, dos poucos minutos que ele veste com a camisa da seleção brasileira, ele decide. Você pode falar o que quiser no dia a dia dele, eu não sei se tem problema de vestiário, que nem o Vampeta fala, não sei. Mas é um jogador que veste a camisa da seleção, ele mostra seu pulso firme, é malandro, ele não sente jogo, ele tem personalidade, e ele foi lá e puxou pênalti. Se for pênalti ou não, não me interessa, é uma coisa que tem que falar um pouco. E outra coisa que a gente fala da arbitragem é que eu tenho a impressão de que a arbitragem na Copa do Mundo, vamos ter um VAR menos intervencionista. A gente foi falar do jogo da Itália ontem, teve uma jogada que a Itália teve uma jogada que poderia sozinho contra o gol, né? E o VAR não interveio. E nesse caso, o juiz deu pênalti em cima do Endrick e não interveio também. Eu tenho essa impressão de que para a Copa, o VAR, no caso, vai ser menos intervencionista, como acontece muito no Brasil. E outra grande sacada é o Igor Thiago batendo pênalti. E uma coisa impressionante de torcedor brasileiro vaiar o Igor Thiago, né? É uma flamenguinizado, na minha opinião, de você vaiar o jogador que está representando a camisa da sua seleção e você vaiar ele porque você prefere o Endrick bater o pênalti, né? A gente precisa ganhar, o jogo tá 1-1, 42 minutos, e você vaiar o jogador Igor Thiago. E o Igor Thiago aqui é outro ponto positivo, ele bate muito bem o pênalti, bate cruzado, ele vem se destacando muito bem no Brentford. Se ele continuar nesse pique, ele pode jogar em um grande time em qualquer momento. É um jogador não só de fazer pivô, puxar marcação, é um jogador de muita força. O terceiro gol ele participa muito bem, ele pode ser centroavante que possa fazer a função do meia, como faz o Matheus Cunha e como fez Firmino no seu auge. Ele é um jogador mais forte, ele é um jogador que tem velocidade e pode apostar como segundo atacante também. Ele tem variações, né? Ele não é só um jogador pivô, ele é um jogador que tem muita velocidade, tem muito recurso e ele pode ganhar pontos para a Copa, né? Quem ganhou pontos hoje nessa eliminatórias foram o Endrick, né? Foi o Danilo, foi o Luiz Henrique, Ibanes também, e o Thiago, ele pode ser essa função. A grande jogada dele junto ao Endrick, que dá um passe para o Martinelli, que não convenceu muito o torcedor, mas esse gol dá uma tranquilidade para ele, né? Ele joga um dos melhores times do mundo hoje, que é o Arsenal, que vem jogando uma grande temporada, né? Ele faz parte desse elenco. Então, um gol que serve para confiança, porque imagina se o Brasil tivesse terminado empatado o jogo, né? A crítica, a pressão seria grande, igual como foi pós-jogo contra a França. Agora dá uma tranquilidade daqui a 48 dias. Chegar uma convocação lista final, né? Provavelmente o Paquetá, que vinha disputando com o Danilo, com esses jogadores aí como Bruno Guimarães,
perde um pouco força. Ele era um jogador frequentemente convocado, e o Igor Thiago também. Alguns jogadores podem ser interessantes para essa lista final, e pontos negativos são um goleiro, né? O Brasil não consegue encontrar um goleiro à altura do Alisson. Quando o Alisson vem sofrendo várias lesões, a gente tem que ver como o Éder Militão vai voltar para a Copa. Provavelmente ele vai ser lateral direita titular, né? E entre outros jogadores, entrou Ryan e Endrick e Igor Thiago, que passaram boas impressões contra a Croácia. A gente vê que o Ancelotti deixa bem claro, a gente tem que priorizar a defesa sólida, e foi isso que aconteceu em vários momentos do segundo tempo. O Brasil tem uma defesa sólida, ele teve muito posse de bola, mas posse de bola sem criação é posse de bola de defender a bola com os pés, e quando tem espaço ele faz esse contra-ataque que a gente viu, né, principalmente no terceiro gol e do primeiro gol, que é uma transição rápida, ligação direta e aula de contra-ataque espetacular. Mas a gente tem que ver como o Ancelotti vai reagir isso contra equipes que estão extremamente fechadas, né? Então, nesse caso, é isso que o Brasil vem. O Brasil vence o Carrasco da última Copa, finalista da Copa do Mundo 2018, não é qualquer time. Embora o Croácia não tenha aquele mesmo elenco, ou não jogou com aquele mesmo time que teve lá em 22 ou em 18, mas mesmo assim é um resultado muito positivo. O Danilo fazendo muito bem o combate, saída de bola e fazendo ligação direta junto ao Casemiro, se aproximando, fazendo a saída, pisando muito na área, fazendo essa dobra com as pontas. Matheus Cunha também muito bem. Então, é um ponto positivo para essa seleção brasileira, né? Que vai ter a lista final daqui a 48 dias e provavelmente o Ancelotti vai ter 20 e poucos dias para treinar pré-Copa. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.